Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, já quero pedir a você que comente, compartilhe, divulgue. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vamos fazer essa palavra crescer. Estamos em pleno mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura. E nós temos hoje esse belo e maravilhoso texto que nós acabamos de ler agora. O capítulo 5 de São Lucas, do versículos de 1 a 11. Diz o texto que Jesus, ele entra em uma das barcas que estava parada na margem, e dessa barca ele começa a ensinar. Veja, meus irmãos, esse evangelho que nós estamos lendo aqui, ele é por demais rico, São muitas as imagens, são muitas as figuras que os padres da igreja, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, nos ensinam a respeito desse texto. Primeiro que a barca é a figura da igreja. Nós já vimos isso em outros textos bíblicos, que a barca ela é a imagem da igreja. E nós vemos aqui que tinham mais de uma barca na praia, mas Jesus ele entra na barca de uma pessoa. Ele entra na barca de Pedro. Ora, por que São Lucas ele ia narrar isso, se isso não fosse importante? Jesus ele entra na barca de Pedro. Da barca de Pedro, ele então ali ensinar. Essa é uma imagem maravilhosa da igreja, que é a barca de Pedro. A barca de Pedro que é agitada, ela é agitada pelo esse mundo violento. É da barca de Pedro que sai o ensinamento de Jesus. Ou seja, é da igreja de Jesus que sai ali os grandes ensinamentos. Jesus escolhe uma barca específica. Isso precisa ficar muito claro para nós. Nós nem precisaríamos relembrar Mateus 16, João capítulo 20, versículo 21. Nada disso, porque isso é muito claro para nós, são passagens da Sagrada Escritura. Mas aqui tem algo maravilhoso. O texto bíblico continua. Quando então Jesus acaba de ensinar, ele quer então fortalecer a sua igreja. Ele quer fortalecer a sua igreja na figura da sua cabeça visível, que é Simão Pedro, que no final do texto Jesus disse: de hoje em diante você será
pescador de homens, não mais pescador de peixe. E Jesus diz para Pedro, dunquinaut, ou seja, avança para as águas mais profundas. E interessante aqui que Pedro diz para Jesus, mestre, a gente trabalhou a noite inteira. E aqui, irmãos, é preciso dizer algo. Nós não estamos falando de aventureiros, não. Nós estamos falando de homens completamente experientes na arte da pesca. Pedro, seu irmão André, Tiago e João e Zebedeu, eles tinham uma empresa de pesca. Esses 5 aí tinham uma empresa de pesca. Tiago e João, filhos de Zebedeu e Salomé, e Simão Pedro e André, que eram irmãos, eles tinham uma companhia de pesca. O próprio texto bíblico nos fala disso. Então, não eram pessoas sem experiência na pesca. Eles sabiam, né? A pessoa que é leiga quando vai pescar, que nunca pescou, fica todo atrapalhado, né? Não sabe qual isca usar, não sabe aonde lançar a rede, não entende a corrente marítima, não sabe de nada. Fica completamente vendido. Mas não é o caso desses homens que viviam da pesca para sustentar suas famílias. E mesmo assim, mesmo com toda essa experiência, porque Jesus falou para eles, avança para as águas mais profundas, faze-te ao largo, como São Lucas está dizendo para nós, Pedro diz, Senhor, em atenção à tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. Meu irmão, minha irmã, que cena maravilhosa. Quantas vezes, quantas e quantas vezes a gente enxuga gelo, a gente malha em ferro frio. Você sabe que você não consegue dar nenhuma forma a um ferro frio, né? Por mais que a gente bata no ferro frio, a única coisa que a gente faz é se cansar. Quantos de nós estamos cansados, marretando em ferro frio, porque estamos simplesmente fazendo coisas humanas, se cansando, fazendo atos humanos. E veja, aqui eu não quero dizer, e eu digo até coisas boas, iniciativas boas, mas simplesmente coisas humanas. E algumas vezes algumas coisas até dão certo, mas na grande maioria das vezes é só cansaço, é só desgaste, é coisas que não preenchem o coração, que cansa, que se aborrece, que faz muitas das vezes os irmãos ficarem dispostos, se dividir, e o pior de tudo, não preenche. Não preenche mesmo. Ora, qual é o problema então? Qual é o problema aqui então, meus irmãos? Nós estamos diante de um problema, porque quando nós fazemos as coisas humanamente, simplesmente, e não inspirados na palavra de Jesus, o resultado, grande parte do resultado será fracasso, como os discípulos que eram experientes. E veja que interessante, não basta a gente saber fazer a coisa. Não basta a oratória, os padres da igreja vão dizer isso, né? Não basta a retórica, não basta a oratória, não basta a autoajuda. Isso não é capaz de preencher o nosso coração. Todo esse aparato, técnicas de falar, técnicas de oratória, conhecimento simplesmente humano das coisas de Deus, nada disso dá fruto. Nada disso é capaz de encher a barca de Pedro. O que enche a barca de Pedro é obediência, é escuta à palavra de Jesus. Ele diz, lança as redes, vai para águas mais profundas, e o milagre acontece. E não um milagre qualquer, acontece o grande milagre deles pegarem tanto peixe, que diz o texto que as barcas já estavam a ponto de naufragar. Jesus disse, vai para lá, faz assim. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é um grande ensinamento para cada um de nós. Quando nós estamos inspirados verdadeiramente por Deus, e quando nós
preferimos agradar mais a Deus do que aos homens e procurando viver uma vida espiritual, uma vida no Espírito, seguindo as moções interiores do Espírito que está na palavra de Deus dirigida a cada um de nós, o resultado é uma pesca maravilhosa. É uma pesca milagrosa, como nós vemos nesse texto da Sagrada Escritura. Então, a barca de Pedro, ela quer se encher de peixes. Mas Jesus está dirigindo uma palavra para mim e para você. Nós estamos diante de uma escolha, como Pedro estava diante de uma escolha. Pedro podia continuar ouvindo seu coração de pescador, a sua sabedoria, a sua experiência de pesca. Ele podia estar fiado nisso e ele não estaria errado, porque ele entendia de pescar. Mas Pedro, ele preferiu sair do plano totalmente natural, sair de tudo aquilo que ele conhecia naturalmente pela sua experiência de pescador, e ele preferiu confiar numa palavra de Jesus. Ele preferiu confiar na palavra de Jesus, e a confiança na palavra de Jesus foi ele experimentar algo que, se ele tivesse se preparado anos a fio para aquela pesca, jamais ele teria feito uma pesca como aquela. Jamais eles teriam experimentado. E Jesus não termina só com a pesca. Jesus também faz uma mudança na vida espiritual de Pedro, dizendo: olha, a partir de agora, você não mais será pescador de homens. Jesus então capacita o seu primeiro papa para uma missão, dando a ele autoridade, dando a ele discernimento, dando a ele capacidade. É isso que o Senhor quer fazer comigo e quer fazer contigo, querido irmão. É isso que o Senhor quer fazer. Ele quer nos capacitar pela tua palavra. Qual o convite do Evangelho para nós hoje? E a gente vai aqui encerrando a nossa meditação. Um ouvido de discípulo. Um ouvido, um coração de discípulo que ouça a palavra de Jesus e coloque essa palavra em prática. Porque ela vale muito mais do que todos os conhecimentos e que todos os conceitos humanos que a gente tem da nossa realidade, daquilo que a gente acha que é o melhor para a gente, daquilo que a gente acha que é o certo. Jesus sempre sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.